galera, TV Vasco Show aqui, sem enrolação, vamos a mais notícias do Vascão. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Vasco aumenta a proposta para vencer a concorrência e contratar atacante. O Vasco está em péssimo momento em campo e precisa de melhorar para conseguir se classificar para as finais do Campeonato Carioca. 2025 poderá ser um ano melhor para o Vasco, que dispõe de alguns bons jogadores, mas ainda precisa de reforços. E o presidente Pedrinho está buscando jogadores no exterior, mas o atacante desejado custa 21 milhões. O Vasco fez uma proposta para contratar Nuno Moreira, do Casa Pia, mas sabe que não se trata de uma negociação simples. O clube enfrenta concorrência pelo meia-atacante de 25 anos. De acordo com a imprensa portuguesa, o Braga está no páreo e tem conversas encaminhadas com o Casa Pia porque busca reforçar a posição depois da saída de Bruma, que quase foi para o Vasco, mas no fim acabou acertando com o Benfica. A ideia do Braga é contar com o atacante a partir do meio do ano. Atualmente a janela de transferências de Portugal está fechada. Nuno Moreira também é alvo de ao menos outro clube europeu. Com o executivo de futebol Marcelo Santana na Europa, o Vasco neste momento discute valores, salário, metas e tempo de contrato e tenta convencer o jogador de que a melhor proposta é a sua. Houve uma reunião na noite de domingo com os representantes de Nuno Moreira para avançar no assunto. As conversas com o Casa Pia ocorrem paralelamente. O meia-atacante tem contrato com o clube português até junho do ano que vem. Nuno Moreira é um meia-atacante revelado no Sporting que está em sua segunda temporada no Casa Pia. Ao todo, disputou 38 jogos com a camisa do clube, com 11 gols marcados e 6 assistências. Na atual temporada foram 9 gols, incluindo um hat-trick na goleada por 5-0 sobre o Amora FC, em outubro do ano passado pela Taça de Portugal. Pressionado, Vasco chega em Vitória, e tem como objetivo se recuperar e evitar outro fracasso. Sem vencer a 4 partidas, elenco do Gigante da Colina mostrou indiferença ao torcedor e foi recebido sob protestos. Agora, o Vasco inicia sua caminhada na Copa do Brasil nesta terça-feira 18, enfrentando o União de Rondonópolis. O Vasco da Gama foi derrotado por 2-0 neste sábado, 15 no Maracanã, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Os gols do rival foram marcados por Bruno Henrique e Everton Cebolinha. O Gigante da Colina não jogou bem e foi superado pelo rival. Em coletiva de imprensa após a partida, o treinador Fábio Carille admitiu que o time passou por dificuldades. Fizemos um primeiro tempo muito abaixo. No segundo tempo, a gente inverteu o Tchê ali com o Zuccarello e pediu uma atitude, pediu mais confiança. Jogar com mais clareza as possibilidades que estavam aparecendo dentro de campo, disse. Agora, o Vasco inicia sua caminhada na Copa do Brasil nesta terça-feira 18, enfrentando o União de Rondonópolis. No entanto, o técnico Fábio Carille deve optar por uma escalação alternativa. Com o Campeonato Carioca entrando na reta decisiva, o comandante pretende preservar alguns atletas no duelo que será disputado em Cariacica, no Espírito Santo. Ainda sem definir quais peças serão poupadas, Carille mantém a estratégia de rodízio no elenco para minimizar o desgaste físico. O foco é contar com o time mais forte possível no clássico de domingo contra o Botafogo, em São Januário. Confronto que será decisivo para a classificação às semifinais do estadual. Uma das novidades pode ser a estreia de Maurício Lemos entre os titulares. O defensor entrou na etapa final contra o Flamengo, substituindo Lucas Freitas, que sentiu dores. A participação do próprio Freitas ainda é incerta, assim como a de Lucas Oliveira, que sofreu uma lesão diante do Sampaio Correia e não esteve presente no clássico. A bola rola para Vasco x União de Rondonópolis às 21h30, no estádio Kleber Andrade. Relacionados do Vasco contra o União Rondonópolis MT. Confira a lista de relacionados do Vasco da Gama para a partida contra o União Rondonópolis MT, pela Copa do Brasil. Maurício Lemos em treino do Vasco. Foto, Matheus Lima, Vasco. O Vasco da Gama divulgou a lista dos jogadores relacionados para a partida contra o União Rondonópolis MT nesta terça-feira 18, às 21h30, no estádio Kleber Andrade, pela primeira fase da Copa do Brasil. Relacionados do Vasco. Goleiros. Item Daniel Fusato. Item Léo Jardim. Item Pablo. Laterais. Item Paulo Henrique. Item Puma. Item Lucas Piton. Item Vitor Luiz. Zagueiros. Item João Vitor. Item Lucas Freitas. Item Maurício Lemos. Item Souza. Volantes. Item Hugo Moura. Item Jair. Item Matheus Carvalho. Item Titê. Meias. Item Coutinho.
Item Payet. Item Paulinho. Item Zuccarello. Atacantes. Item Alex Teixeira. Item Jean David. Item Maxwell, Alegria. Item Ryan. Item Vegetti. O time de São Januário precisa vencer o duelo para seguir na Copa do Brasil. Em caso de empate, a vaga será decidida nas penalidades. Vasco encara a semana decisiva para resolver futuro dentro e fora de campo. Sem vencer a 4 jogos, Vasco da Gama tem 2 desafios importantes nesta semana, pela Copa do Brasil e Carioca. O Vasco tem uma semana cheia para resolver futuro no campo e fora dele. Serão 2 jogos valendo vagas na próxima fase da Copa do Brasil e na semifinal do Carioca, e que podem trazer alívio ou pressão. A começar pela estreia no Mata-Mata Nacional na terça-feira 18 às 21h30, contra o União Rondonópolis, de Rondônia, em Cariacica, no Espírito Santo. Há 4 jogos sem vencer, sendo 2 clássicos nos quais foi dominado a maior parte do tempo e pouco criou. O Cruz Maltino precisa vencer para avançar de fase. Caso empate, a decisão da vaga será nos pênaltis. Uma eliminação precoce seria catastrófica, tanto na questão de ambiente quanto, principalmente financeiramente. Com grave dificuldade de arrecadação de dinheiro, o Vasco conta em avançar o máximo possível na Copa do Brasil para reforçar o caixa de 2025. 5 dias depois, será a vez de enfrentar o Botafogo, num confronto direto pelo G4 do Carioca, na última rodada da Taça Guanabara. É a chance de o time afastar a má impressão deixada nos 2 testes que teve em 2025, nas derrotas para Fluminense 2-1 e Flamengo 2-0. O time e o técnico Fábio Carille precisam dar uma resposta em meio à dificuldade neste início de temporada, com poucas contratações e um elenco fragilizado, em especial no ataque. Vasco busca por atacantes. A busca por reforços, aliás, também entra numa semana decisiva. Com o fechamento da janela de transferências em 28 de fevereiro, a diretoria vascaína corre contra o tempo para fechar com 3 atacantes, em meio às dificuldades. Em negociações avançadas, o Cruz Maltino espera anunciar já nesta semana o argentino Benjamin Garré, do Krylia Sovetov da Rússia. Ele é quem está em estágio mais avançado. Ainda há conversas pelo angolano Lloyd Augusto, do Alanyaspor, da Turquia, e o português Nuno Moreira, do Casa Pia, de Portugal. Mas a questão financeira tem sido um entrave para chegar a um acordo com os clubes. Neto detona a postura do Vasco na derrota para o Flamengo. Comentarista da Band, Neto não poupou críticas ao desempenho do Vasco da Gama no clássico contra o Flamengo. O craque Neto subiu o tom contra o Vasco pela atitude de jogadores para com Wesley, do arquirrival Flamengo. No clássico realizado entre as 2 equipes neste final de semana, pela penúltima rodada do Campeonato Carioca. Em opinião manifestada no apito final deste domingo 16, o apresentador citou que os atletas Cruz Maltino disfarçaram a ruindade, ao quererem arrumar briga com o lateral do Flamengo que executou lances de efeito.